Olá, amigos. Eu sou Mário Pérez, sou médico neurologista. É um prazer estar falando aqui com vocês nesse Fórum de Espírito e Ciência. Parabenizo os 20 anos de existência e agradeço a possibilidade de conversar com vocês. Nós vamos falar um pouco sobre alguns elementos de pesquisa, alguns assuntos que tangenciam esse tema de espiritualidade e saúde. Então, o que existe hoje na medicina é uma literatura bastante vasta sobre essa área. Espiritualidade, religiosidade e suas implicações na saúde são estudadas cada vez com mais precisão, cada vez trazendo melhores informações sobre essa relação. Em poucas palavras, como um resumo das evidências de milhares de artigos, se a gente colocar no PubMed, por exemplo, a base de dados de pesquisa de artigos publicados, e colocar a palavra spirituality, a gente vai ter 21 mil artigos como resultado. E existem muitas pesquisas, mas não só pelo volume, mas pela importância, pela qualidade de algumas pesquisas que mostram realmente informações relevantes. Então, como um resumo, nós temos que a espiritualidade e a religiosidade têm uma influência positiva na saúde física, mental e social do indivíduo. Então, na maioria dos estudos, existe um efeito favorável, um efeito positivo. Não é em todas as pesquisas que isso aparece, existe um pequeno número que mostra um efeito negativo e a gente também conhece situações na espiritualidade e religiosidade que levam ao chamado coping negativo. São questões que que geram piores desfechos para a saúde. Mas, de uma maneira geral, existe um benefício, existe uma influência positiva, né? Nós temos uma linha de pesquisa e desenvolvemos isso no curso de pós-graduação do Instituto de Psiquiatria, do HC, da Faculdade de Medicina da USP, dentro do grupo chamado PROCER, que é o Programa de Estudo de Saúde, Espiritualidade e Religiosidade. E uma das pesquisas que a gente realiza é a análise de uma avaliação que foi feita de uma população brasileira de cerca de 1.000 pessoas a respeito das práticas, crenças e experiências espirituais e religiosas e a influência disso na saúde. Então, a gente vê que tem alguns aspectos muito peculiares na nossa população. Primeiro, que a gente tem uma quantidade de dupla afiliação religiosa bastante alta, perto de 50%. As pessoas têm uma religião primária, né, uma primeira religião, e também praticam ou vão a cultos ou acreditam em elementos de uma outra religião. Então, a religiosidade no Brasil é bastante híbrida. E isso está permeado também na nossa cultura. Outras informações relevantes a respeito da importância que as pessoas dão para a sua fé, para a sua religiosidade, é uma porcentagem bastante importante. Essas pessoas, na maioria das vezes, né, a população brasileira, ela também tem na sua religiosidade e espiritualidade um ponto de apoio para lutar, para superar os seus problemas de saúde. Nós temos também uma frequência de experiências e de relatos de experiências religiosas e espirituais bastante altas, né? No conjunto de todas as experiências, passa de 90% alguma experiência em algum momento da vida na população brasileira como um todo. Então,
torna-se realmente relevante na área da saúde, na área da medicina, a gente entender melhor o paciente e as suas necessidades espirituais, religiosas e as implicações que isso naturalmente tem na influência na saúde, na evolução dos desfechos dos diversos problemas de saúde. Existem várias informações também relacionadas a como que as pessoas enxergam a sua religiosidade em relação às suas práticas também, né? A influência de leituras, a influência de algumas práticas como o jejum, como o acender de velas, e como isso também ocorre em diversas populações de afiliações religiosas, por exemplo, um indivíduo que é da Igreja Católica, como afiliação primária, mas que também frequenta e realiza práticas de outras religiões, de outras doutrinas, né? Então, em um estudo, a gente avalia também o quanto que isso afeta, né, em termos de proteção, no aspecto de saúde mental, né? Então, nós verificamos que 2 elementos foram mais importantes, né? Que é o critério, o elemento de paz, né? E o de significado. Então, esses 2 foram os elementos que mais interferiram na saúde mental dessa população, né? Então, as pessoas que se colocaram como tendo paz e como tendo significado, e essa foi uma influência bastante protetora nos eventos, nas escalas relacionadas à saúde mental. Nós temos alguns outros artigos também publicados com essa mesma base de dados, mostrando também como as pessoas com a afiliação primária, a afiliação religiosa inicial e no começo da sua vida, como que é o perfil de migração, né, de conversão religiosa. É um elemento também bastante interessante, né? Basicamente, algumas religiões têm uma porcentagem maior de indivíduos que hoje não nasceram na mesma afiliação religiosa, que então se converteram ao longo das suas décadas de vida. Então, isso pode também ter implicações e ainda outros estudos vão mostrar a importância disso em alguns outros segmentos de desfechos clínicos, de elementos que a gente tem na nossa análise. Um outro ponto importante é a influência da religiosidade, da espiritualidade nas decisões de vida das pessoas. Então, na média, a amostra colocou que 66% da amostra colocou que dá importância para a religiosidade nas suas decisões de vida e também nas decisões relacionadas à saúde. Isso na casa dos 40%. Em relação à influência também, um marcador que existe, né, algo já bem conhecido, que é a influência da religiosidade no uso de drogas, no uso de álcool excessivo, no tabagismo. A religiosidade influencia positivamente, a religiosidade diminui essas taxas. E na nossa pesquisa a gente vê também de 40% a 45% dessa influência positiva do número de pessoas que atribuem à religiosidade uma influência positiva em relação a fumar, beber e usar drogas. Em relação a crenças também existe uma série de informações interessantes, né? Como a gente já sabe, uma grande porcentagem
aí perto dos 90% tem a crença em Deus, e alguns outros aspectos também que são relevantes. Então, metade da população tem uma crença em reencarnação, e essa crença é maior em religiões que são reencarnacionistas, mas entre os católicos, por exemplo, cerca de 40% relatam acreditar em reencarnação também, apesar de não ser algo que é o padrão, né? Isso é explicado também pelo aspecto que a gente comentou de como a religiosidade é híbrida, né? E também existe um contingente alto de pessoas que acreditam em cura espiritual, acreditam na intervenção da mente sobre o corpo, na casa aí de 75% a 80% das pessoas têm essa crença. Além disso, a crença na vida após a morte e na imortalidade também na casa dos 70% dessa população. Nós temos outro dado de importância relativo às práticas religiosas e espirituais. Nós temos um contingente de perto de 60% da população que faz orações, rezas diárias. Uma boa parcela também da população faz leituras frequentes, leituras de textos espirituais em 39%, leitura da Bíblia em 32%. Essa leitura como uma frequência diária. Outro ponto interessante também é o relato das experiências espirituais nessa população. Então, nós temos a presença da intuição em mais de 70%, porém, essa intuição relatada como muito frequente, utilizada com frequência, ela participa aí da vida de 17% das pessoas, né? Nós temos também o relato de sonhos premonitórios. Alguma vez na vida isso foi relatado em 70% das pessoas, mas com frequência está na casa dos 15% de pessoas que relatam então sonhos premonitórios com frequência na sua vida. Também a presença de algum espírito, de alguém que já morreu, foi relatada pela metade das pessoas, e essa presença com frequência na vida foi relatada por 10% da população. Ver e ouvir vozes também de espíritos de seres que já morreram foi relatado por 6% e 5% da população, que apresentam esses fenômenos com bastante frequência. E pelo menos alguma vez na vida foi na casa de 40% para ouvir vozes e ver os espíritos. Também a memória de uma vida passada foi relatada, alguma lembrança, pelo menos uma vez na vida, em 30% das pessoas, e em 5% de pessoas que têm isso com uma frequência na sua vida. Nós vivemos um momento muito especial da humanidade, onde todos nós somos desafiados a mudar as nossas práticas diárias, a mudar a nossa perspectiva do que fazer, muitas incertezas, muito medo que existe, né, relacionado à pandemia do coronavírus. E as pesquisas também mostram que o recurso da religiosidade e da espiritualidade pode ser um apoio importante também, né? Em relação à antecipação de problemas, né? Quando os indivíduos, as pessoas, todos nós temos naturalmente a tendência de tentar antever os problemas. E quando o mundo tem um ambiente como esse, de muitas incertezas, a gente acaba se contaminando muito, né, com a possibilidade de desfechos negativos, de morte, de perder emprego, de ter que mudar coisas
na nossa vida. Então, um dos recursos que os seres humanos utilizam é o seu grau de confiança. Então, existem pessoas mais otimistas, existem pessoas mais pessimistas. E os indivíduos que têm uma religiosidade mais estruturada e têm uma espiritualidade também na sua vida, aparentemente tem um olhar mais positivo também para os desfechos, para as possibilidades, né? Então, também quando a gente é desafiado a uma situação mais difícil, a gente vai atrás dos nossos próprios recursos relacionados a isso. Então, a religiosidade e a espiritualidade pode ser uma situação de acomodar essa incerteza, essa inquietude que está assolando aí a todos os seres humanos praticamente, né, do nosso planeta. Eu agradeço novamente a oportunidade, parabenizo o canal pelo esse trabalho aí de 20 anos e espero poder contribuir com vocês no futuro próximo. Estamos à disposição. Um abraço a todos.